Êxodo 6, versículo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento, ou com grandes juízos. O que eu aprendo nesse texto aqui é algo maravilhoso. É a primeira vez que Deus fala: Eu sou o Senhor. Se você ver daqui para trás, você não vai ver nada disso. Você vai ver o eu sou, que ele fala para Moisés antes desse episódio aqui, e você vai ver outras coisas que ele fala, mas ele nunca fala: Eu sou o Senhor. Aqui ele está dizendo para Moisés: Moisés, calma lá. Esse contexto aqui é o seguinte. Vocês lembram da história melhor que eu, mas eu vou te colocar dentro do texto aqui. Isso daqui é logo depois que Moisés voltou da sarça ardente. Lembra da sarça? Moisés, ele foi. Então ele voltou para o Egito e falou com o irmão dele, Arão, e eles começaram e foram lá no faraó. Faraó, o povo hebreu quer sair para adorar a Deus no deserto. E o faraó: Você está doido, rapaz? Você está doido? Eu vou deixar vocês sair daqui? Vocês são minha mão de obra, rapaz. Vocês que fazem os tijolos lá. Vocês estão fazendo nada? Vocês estão querendo sair porque estão fazendo nada, né? Então, peraí, então. Dobra a carga deles e tira a palhinha deles para eles começar a colher. Para você que não pegou a ideia ainda do tijolo, o tijolo no Egito era feito com os matinhos, misturado com uma lama, com uma argila e virava um tijolo. Beleza? E então, o que eles tinham que fazer? Os egípcios deixavam as palhinhas já disponíveis, ele pegava a palhinha, misturava com a lama, fazia o tijolo. Aí o faraó falou assim: Vocês estão querendo ir para o deserto adorar a Deus? É porque vocês não têm nada para fazer. Vamos aumentar a sua carga então. Então agora vocês vão ter que colher a palhinha, misturar na lama e fazer o tijolo. Aí todo mundo: Caraca, bicho, que bola fora, Moisés, o que você fez, doido? Tava ruim, mas tava indo, né? Agora a carga aumentou, dobrou, velho, a casa caiu. Sujei minha cara toda, né? Massa, né? A casa caiu, Moisés, o que a gente vai fazer agora? Aí Deus fala com ele: Velho, peraí, diz lá aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Relaxa, relaxa. Moisés orou a Deus, falou: Senhor, o povo está doido comigo, aqui deu ruim demais. O que você falou para mim fazer, eu fiz e deu ruim. O que eu faço agora? Aí Deus vem e fala: Diz a eles que eu sou o Senhor. E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Quando a gente vê cargas do Egito, a gente vê que aí se transforma num inimigo, né? Então eu queria ressaltar 3 coisas nesse texto com vocês. A primeira é: até o último homem para libertar os cativos dos inimigos. Os egípcios, antes deles se tornarem inimigos, eles eram os hospitaleiros do povo hebreu. Vocês lembram da história de José 400 anos antes do Moisés? Vocês lembram? Vocês sabem melhor que eu, mas eu vou dar uma pincelada para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. José ajudou o Egito, lembra das 7 anos de vacas gordas e vacas magras? Então, o José, depois disso daí, ele ganhou moral com o faraó. O faraó falou assim: Mano, traz a sua família para cá. Vamos juntar vocês aqui, porque você me ajudou muito. Então, eles têm lugar aqui. Então, foi José com a família dele toda. Naquela época, família, gente, é todo mundo que está naquela região ali, tá? Então, são os irmãos, são as esposas, são os filhos. Isso aí dava mais ou menos umas 100 e poucas pessoas aí, da família de José. Beleza? Então, o José foi com a família dele, o pai, os 11 irmãos lá, e foi tudo lá para o Egito. E ficaram lá. Só que isso são 400 anos. Então, a história de José: eu estou passando para o meu filho, lembra de José, que José deu uma moral para a gente aí, hein? Aí passou. Aí daqui a pouco passa um outro: amigão, tem um tal de José aí que eu não sei o que fez não, mas dá uma moral para ele aí. Aí no outro: rapaz, tem um pessoal, não sei de onde que veio daí, vê que você pode fazer com ele aí. No quarto, que é mais ou menos uns 400 anos, 100 anos por pessoa, mais ou menos, né? Vamos lá. Então ele falou assim: quem é o tal de José? Ele não conhecia José. Esse faraó que estava em questão aqui, que fez essa treta toda com o povo egito, o povo hebreu, ele não conhecia o José. Ele não sabia da história do José. Aí eu ressalto para a gente aqui: o que você tem feito para alguém lembrar de você positivamente? Ou você só é objeto de falar assim: nossa, lá vem ele, lá vem o Jonas, nossa, ignorante, grosso. Aí vocês falam de mim, né?
ignorante, grosso. Tá doido? Eu, hein? Você sabe ficar brincando? Gritaria louca que ele arruma? Eu, hein? É isso aí. Você tem feito o quê? Você tem sido relevante para essa pessoa ou você está sendo irritante para ela? O José foi relevante no Egito. Por isso que levou a família dele todinha e salvou aquela galera por mais ou menos uns 400 anos. Depois vem Moisés, com essa história maluca aqui de escravidão e tudo mais. O povo egito aqui, nessa história que você entendeu agora, que veio do José para chegar no Moisés, ele era o grande inimigo do povo hebreu. Castigou o povo hebreu, escravizou, matou os meninos para não terem mais homens para guerrear contra. Isso foi ordem do faraó em questão aqui, que não conheceu o José. Tá bom? Então, depois dessa agonia toda aí, o Moisés com Arão conseguiram tirar os meninos de lá, o pessoal lá do Egito lá. Mas o maior inimigo deles naquela época era o Egito, o faraó. E o seu maior inimigo, quem é? O seu maior inimigo não é o diabo, irmãos. É triste te falar isso aí. Deixa eu te falar um negócio. O seu maior inimigo é você mesmo. É você que te atrapalha. É você que te embaça. Porque na hora que você quer fazer uma coisa, você não faz. Nossa, eu vou fazer faculdade. Ah, não tenho dinheiro não, vou fazer fiéis. Ah, não tenho dinheiro não, vou trabalhar de manhã, trabalhar de tarde, estudo de noite, durmo quando der. Não é isso que todo mundo faz? Quando quer fazer alguma coisa? Nós fazemos. Então, qual é o problema de você fazer qualquer coisa na sua vida? Não é para mim não. Não, é muito difícil. Não dá para mim não. Eu tenho que fazer muita coisa, estou muito ocupado já. Tempo a gente arruma. O maior inimigo seu é você mesmo. Tem isso na sua cabeça. O maior inimigo nosso é nós mesmos. E quando a gente adianta um pouco no texto, a gente vê: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Primeira vez que ele fala isso. E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. E vos livrarei da servidão. A servidão é o quê? Foi uma pergunta. Um de cada vez, tá? Servidão é o quê? Perguntei, gente. Perguntei de novo. Servidão é escravidão, não é? O povo hebreu estava cativo, ou seja, estava escravo no Egito. Sendo escravo no Egito, eles não tinham salário, concordam? Isso aí. Qual é o grande problema aqui? Eles estavam acomodados com a escravidão. E qual é a escravidão que nós temos hoje para nós? A escravidão do pecado. Porque lá na Bíblia diz, vamos abrir a Bíblia um pouquinho? Vamos lá, João 8, 34, desculpa. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Vou ler de novo, hein? Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, se você está achando que você está mandando na sua vida, falando assim, eu vou dar uma escapadinha aqui, mas depois eu volto para a igreja, não dá nada, né? Não é assim que funciona, não. Você está sendo manipulado. Qual é o Senhor que você prefere? É esse pecado que te arrasta para o mundo e te mata? Ou é aquele que te leva para o céu? Aquele que está de braços abertos para te receber? Tem que estar pensando nisso, irmãos. Esses braços estendidos dessa parte do texto aqui, ó, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido. Esse braço estendido remete a Jesus Cristo. Remete a Jesus Cristo lá na cruz. Esse verbo que está aqui, essa palavra do hebraico é goel, que significa parente resgatador. Ou seja, o que a gente pode ter como verdade eterna nesse texto aqui? Jesus Cristo não quer te tirar da servidão só para te resgatar e te jogar num canto, não. Ele quer ter relacionamento com você. Porque você conhece o seu parente, não conhece? Você conhece o seu pai, você conhece a sua mãe, não conhece? Você sabe das manias deles, não conhece? Eu sei a mania do meu pai que todo mundo acha engraçado, eu vou contar para vocês. Meu pai, ele é muito organizado. E ele tem a tigelinha de manteiga dele, você não pode furar a manteiga, irmãos. Então, se você pegar uma faca de ponta e fazer assim, ele quase infarta na sua frente. Tá? Se você um dia for na casa dele, você sabe que você tem que fazer a manteiga assim, ó, tá? Se você fizer assim, ele... Entendeu? Ali já vai. Então, toma cuidado para não matar meu pai, tá, gente?
Meu copinho. Diferente, mesa dos jovens. Então você conhece a mania do seu parente, do seu pai, do seu irmão, do seu filho, da sua esposa, do seu namorado, com quem você tem relacionamento. É isso que Jesus Cristo quer ter com você. O mesmo braço estendido que quer ter relacionamento com você, ele é o braço estendido que tirou com mão forte do Egito. É o mesmo Deus, gente. Ele te salva com amor e quer te dar um abraço, quer te acolher, quer te contar as manias dele, quer que você conte as suas para ele. Mas é o mesmo que foi lá no Egito e pegou, vem cá, povo, você é meu. Eu sou o Senhor. Sai fora, o Egito. Sai fora, faraó. Você não manda nada aqui não, cara. Quem manda aqui sou eu. Esse é o mesmo braço. Braços estendidos. Força e amor. É o mesmo Deus, é a mesma pessoa. Tá, irmãos? Estais, pois, firmes na liberdade com Cristo, com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocá-vos debaixo do jugo da servidão. Quando a gente aceita Cristo como Salvador, como a gente se converte, faz todo aquele processo de levantar a mão, aquela coisa toda e tal, na hora você quebra uma algema espiritual para você. Na hora você está livre do pecado. Livre aqui não é só livre não, irmãos, é livre mesmo. Como eu li aqui, em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, o oposto também é real. E o oposto está escrito no mesmo texto aqui, que é João 8,32. E conhecereis a verdade, amém. E a verdade é o quê? Jesus Cristo. Ele mesmo falou isso aí também, João. Eu sou a verdade, né? Caminho, verdade e... Isso aí. Aquele que crê em mim, aí nem que morra viverá. Vamos lá. Então a gente viu, até o último ano para libertar os cativos dos inimigos, que é o pior inimigo, é você mesmo. Libertar os cativos da servidão do pecado, com relacionamento com Deus e reverência a Ele. E agora, para libertar os cativos do juízo. O juízo, toda vez que a gente vê a palavra juízo, a gente pensa assim, nossa, lá vem coisa ruim. Mas o juízo em si ele não é ruim. Ele está separando, ele está julgando, ou seja, ele está avaliando. Quando você está no tribunal, tomara que você nunca vá para um tribunal ser julgado, você vira réu. Quando você vira réu, você não necessariamente estará condenado, certo? Nós somos todos réus, mas não necessariamente somos condenados, beleza? Se nós não somos condenados, a gente pode ser julgado. Mas quando nesse texto aqui fala juízos de Deus, ele já vem já com a condenação aqui. E quando a gente lê esse texto aqui, a gente pensa assim, os juízos de Deus aqui então, são as 10 pragas do Egito e bola para frente. Mas você já parou para pensar o que aconteceu depois? Acredito, aí é concepção minha e de alguns teólogos, né? Foi mais pior de ruim, se você pode me entender, foi mais pior de ruim a humilhação que o Egito sofreu do que propriamente as 10 pragas. Porque as 10 pragas foi um tabefe na cara do Egito falando assim, esse aqui não é o seu Deus, esse Deus sou eu. Foi Deus se mostrando para o povo Egito. O Egito tem para quem não sabe, tem um panteão de deuses, ou seja, tem um monte de deuses, é bicho, é sol, é terra, é morte, é vida, é um monte de troço. Então, tudo para eles é Deus. E Deus mexeu com alguns deles lá. Deus deu uma sacudida naquele povo lá. E se você percebe comigo, o que aconteceu com as plantações? Foram comidas pelos gafanhotos. O que aconteceu com o rio? Virou sangue. O que aconteceu com um monte de coisa? Então, tudo que tinha naquela parte do Egito ali, no Egito inteiro, Deus foi minando, Deus foi tirando, ou diminuindo, ou reduzindo, ou acabando. Ou seja, o mundo pode até ser grande, mas não maior que o nosso Deus. Porque quando Deus quer te tirar de lá, Ele diminui o mundo e exalta o mundo espiritual. Amém? O que você deve fazer? O que aconteceu aqui? A gente tem que confiar igual Moisés confiou. Moisés era fanho ou gago. Um dos dois, não sei com quem é. Um dos dois. Então ele pediu ajuda a Arão, né? Arão, me dá uma moral aí porque eu não sei falar muito bem não. Deus ajudou, deu aquela moralzinha para Arão. Foi os dois lá. Qual é a sua limitação? Te impede de vir aqui adorar a Deus? A sua limitação, ela é determinante para você não estar aqui adorando a Ele? Então você está no caminho errado, irmão. Está no caminho errado. Porque quando estamos fracos... Vou falar de novo. Quando estamos fracos,
É isso aí, Paulo disse isso, não é isso? Toda vez que você vê julgamento, a gente só julga quem é juiz, né? É uma reafirmação de Deus aqui como juiz, como eterno juiz. O que a gente tem que ter na cabeça é que as 10 pragas do Egito fizeram uma lenha. Mas o que aconteceu depois? Pensa comigo. Sai 2 milhões, mais ou menos, de pessoas de um país inteiro. Esses 2 milhões de pessoas não ganhavam salário, certo? Que eram escravos, correto? Beleza. Então agora, eu estou na minha casa, estou sentado lá, chamo, Roseli! Não tem mais Roseli, não. Roseli foi embora. Roseli saiu com os hebreus. Não tem mais escravo, gente. Não tem. Aquele servicinho que os escravos faziam, não fazem mais. Quem tem que fazer é os próprios egípcios. Lembra dos tijolos? Quem tem que fazer agora? Catar o matinho, misturar na lama e fazer o tijolo? Os egípcios. Quem é que tem que cuidar dos animais? Que agora tem um monte morto lá? Os egípcios. E lembra mais, vão comigo. Quem é que foi lá no Mar Vermelho lá para pegar o Moisés? O exército inteiro. Não tem mais exército. O Egito ficou sem exército, sem mão de obra e sem recursos. Esse foi a grande treta que aconteceu depois desse juízo aqui. O juízo de Deus não é aqui. O juízo de Deus é eterno. Porque ele deixa a marca na sua vida. Então toma cuidado. Deus demora a descer a mão, mas quando ele desce pesado. Amém? E da mesma forma que eu vejo o juízo de Deus naquele tempo, eu vejo o juízo de Deus na nossa vida hoje. Então, dá nada não. Se der é pouca coisa. Continua assim. Dá nada não? Continua. Não, eu vou lá, mas eu vou... Pô, é só um show, cara. Não, mas eu ganhei o ingresso, mas não dá nada não. Vambora. Dá nada. Se der é pouca coisa, dá nada. Mas aquela menina é tão bonitinha. Dá nada não, vambora. Esse dá nada não que te lasca. Esse dá nada não que te joga pro buraco. Porque de nada não o inferno, tá cheio. Tá cheio. Toma cuidado com não dá nada não, hein? Cuidado que não é de Deus, não. Eu lembro desse que juízo, quando eu era criança, aqui na igreja mesmo, era só daqui para lá, tá? A igreja aqui, dessa parte preta aqui, bonitinha, para trás aqui, não tinha nada, era só daqui para lá, e o púlpito era ali. Você lembra disso, Igor? A gente ficava mais ou menos aqui assim, né? E ali tinha uma galera que ficava, os jovens ali, a juventude ficava tudo no buraquinho ali, onde hoje é o estúdio. Eu sou das antigas aqui. O pastor ficava ali naquele negócio ali, ó. E tinha uma peça que fazia aqui, Mãos Vazias. Quem lembra dessa peça? Essa peça fala exatamente disso. O que você tem para mostrar para Deus? Desmond Doss, ele serviu a Deus, entregando a sua vida, mas ele não abriu a Bíblia para pregar. Você viu no filme? Quem leu o filme aqui? Eu vou pregar para vocês aqui agora, porque eu sou crente. Não. Ele simplesmente agiu, e todo mundo enxergou. Bateram nele, foi humilhado. Todo mundo que estava com ele foi humilhado também. O pelotão dele teve que trabalhar o dobro do que os outros trabalhavam por conta dele. E ele tomou uma surra por causa disso. Mas o que ele fez também? Quem é que te bateu? Não, eu caí da cama. Todo lenhado. Que cama é essa, cara? Sujei a cara de novo, né? Tudo foi em especial já. Caiu da cama. Que cama é essa, cara? Não tem como não. Fala quem te bateu. Não, eu caí da cama. Ele não foi dedo duro. Ele não colocou a culpa no outro. A culpa é dele, ele assumiu a culpa dele. Se a sua vida está ruim, você está tomando surra, a culpa é sua. Tá bom? Tá bom? Né? Fique esperto. A peça Mãos Vazias, ela fala o quê? Mostre-me suas mãos. Eu fiz isso para o Senhor, fiz isso. Pode passar à direita. Eu fiz isso. Pode passar à direita. Aí chega um. Esse um, não, não, mas eu não fiz nada. Não, mas naquele dia estava no show. Eu não pude ajudar aquela pessoa, não. Não, aquele dia eu estava sem dinheiro, só tinha dinheiro para ir no cinema. Eu não podia ajudar uma pessoa que estava morrendo de fome do meu lado. Não, naquele dia, infelizmente, Senhor, eu não pude ajudar porque eu tive que estudar mais do que o necessário. Naquele dia eu tive que trabalhar. Naquele dia eu não consegui contar a verdade toda. Eu omiti um pedacinho dela. Esse é o tipo de coisa que não resolve a sua vida. Te atrapalha. No dia do julgamento final, Jesus Cristo vai perguntar: o que é que tem nas suas mãos? E o que você vai dizer para ele? O
que você vai dizer? Não, Senhor, eu ajudei mesmo, eu estou aqui, eu sou crente, eu sou piedoso, eu sou cristão, eu sou convertido, e aquelas almas que estão ali, indo aqui na fila junto comigo, estão vindo por causa de mim, na sua presença. Você tem como dizer isso? Quantas pessoas você pode apontar o dedo e dizer que foi você que ajudou? Quando acontecer a chamada final, naquele dia do juízo, nesse juízo, o que vai acontecer? Para concluir, até o último homem para libertar os cativos dos inimigos, que somos nós, para libertar os cativos da servidão do pecado, com relacionamento e com o nosso Redentor, e libertar do juízo, ter as mãos cheias de frutos.